Ah, Jim, mas eu não tenho tempo para estudar japonês. Olha só, hoje eu vou contar uma história para você que com certeza vai mudar a sua mentalidade em relação ao tempo para estudar japonês. Então, se você quer ouvir, fique aqui comigo, porque hoje nós vamos falar sobre estudar o japonês, utilizando melhor o seu tempo, aproveitando o seu tempo no seu ambiente de trabalho. Eu sou Jin Takahashi, idealizador do canal Fale Japonês, este canal por onde você está assistindo a este vídeo. Se você ainda não é inscrito, sugiro que você se inscreva agora mesmo e aproveita para ativar o sininho para que você possa receber as notificações de quando eu estiver aqui com um vídeo novo para você, com um novo conteúdo para você. Você já sabe o que fazer, não é mesmo? Aquele like pra gente aí, para fortalecer o canal e fazer com que mais pessoas, né, possam usufruir do conteúdo que eu estou passando para vocês aqui. Bom, quando a gente fala de tempo, é tudo muito relativo, porque cada pessoa tem um tempo diferente. Concorda? Talvez você não concorde. Você vai dizer, mas o dia tem 24 horas e todo mundo tem 24 horas. Só que em 24 horas, cada pessoa faz coisas diferentes. Então, a sua realidade, ela pode ser outra. Você pode ser um homem ou uma mulher, já é diferente. Dependendo da mulher, se é casada, tem filhos, ela se preocupa mais com, não que seja isso, não é? Mas às vezes o marido também se preocupa, mas de forma geral a mulher ela se vê mais responsável, né, por fazer a comida, servir a comida para os filhos, ver se está tudo ok com o uniforme da escola, com o material escolar, então ela tem outros afazeres, lavar roupa, limpar casa, fazer compras, pensar na despensa, pensar na educação dos filhos. O homem é mais sossegado em relação a isso, culturalmente dizendo, não é? Não que ele não tenha essa responsabilidade, ele tem a mesma responsabilidade, mas às vezes o homem ele faz mais horas extras, né? E a mulher faz menos. É muito comum vermos homens se dedicando mais ao trabalho para poder ser o pilar financeiro da casa e a mulher ter mais tempo para poder fazer o serviço de casa. Porque o trabalho de casa ele é árduo e ele não tem fim nunca. Sempre tem roupa para lavar, sempre tem louça para lavar, sempre tem comida para fazer, sempre tem, não é? Coisas para se fazer dentro de casa. E se você tem filhos, então piorou, porque ainda tem os filhos para cuidar. Ou se você tem cachorro também, né? Você tem um pet, você também tem que cuidar do pet. Então, fazer a caminhada do cachorrinho, tanta coisa, não é, que a gente tem na nossa vida diária para fazer, que cada pessoa tem um tempo diferente. Então, se o homem ele trabalha mais, faz 3 horas de zangueu todos os dias, 4 horas de zangueu, chega mais tarde em casa, é óbvio, né? Se a mulher fez stage, se ela saiu, né, depois de 8 horas de trabalho, de jornada de trabalho, ela chegou mais cedo em casa, ela vai preparar o jantar, ela vai lavar uma roupa, ela vai fazer outras coisas, não é? Além de se cuidar. Então, nós temos realidades diferentes para todo mundo. Porém, se você vive no Japão e se você trabalha em uma fábrica, o seu horário de trabalho, o seu intervalo, com certeza será igual. Pense nisso. De forma geral, é padrão no Japão você ter um intervalo a cada 2 horas de trabalho. Então você entra às 8, às 10 horas você tem 10 ou 15 minutos, dependendo da empresa, de intervalo. Para você ir ao banheiro, para você tomar uma água, para você responder e-mail, para você fumar um cigarro, se você é fumante. Aí você volta a trabalhar meio-dia, ou depois do meio-dia, depende, não é? Tem lugares que o horário ele varia um pouco, mas enfim, de forma geral, em torno do meio-dia, você tem o intervalo de almoço, que pode variar de 40 minutos, 45 minutos, depende da empresa. Tem alguns lugares que tem até 1 hora, não é? E aí você tem o intervalo depois das 3 horas da tarde, não é? Pensa, 10 ou 15 minutos às 3 horas da tarde. Você termina a sua jornada de 8 horas às 5 horas da tarde. Se você for fazer hora extra, às 5 horas você tem outro intervalo. Esse intervalo também pode ser 10 ou 15 minutos. E aí você faz a sua hora extra, seu zangyou, de 2 horas. Ou 3 horas. Mas você faz o intervalo. E esse intervalo, ele acontece tanto para homens quanto para mulheres, independentemente das suas tarefas, dos seus compromissos, das suas responsabilidades com o lar. Independentemente de você ter filho, de você ter cachorro, de você ter coisa para fazer. Então, nós temos aí um intervalo e eu quero saber de você o quanto você está aproveitando inteligentemente este intervalo. Você está só aqui nas redes sociais, vendo coisas que não vão te agregar a absolutamente nada, em absolutamente nada? Você está em uma rodinha reclamando da vida, do trabalho, ou falando da vida alheia? Fofocando, para ser mais específico? O que você tem feito do seu tempo de intervalo? É disso que eu quero falar hoje. E para falar sobre isso, eu vou contar a minha história. A minha. Para você entender qual é a minha autoridade para vir aqui e falar isso para você.
Porque senão você vai dizer assim, ah, mas eu não tenho tanto tempo assim. Não é possível em 10 minutos aprender alguma coisa. Não é possível. Eu almoço, tenho 40 minutos de almoço, 20 minutos para almoçar ou 30 minutos para almoçar, eu só tenho 10, 15 minutos livre para ir ao banheiro, para escovar meu dente, para não sei o quê. Você vai arrumar desculpa. Porque quem não quer, arruma desculpas. Sempre. Para tudo. O que acontece? Quando eu trabalhava na Yamaha e eu era líder de sessão, até mesmo antes de ser líder, tá? Eu trabalhei ali como funcionário comum como qualquer outro. Depois de um tempo de trabalho, eu recebi a proposta para ser líder do meu setor, mas antes disso, eu já estudava inglês. Então eu falava japonês já, estudava na Yamaha Robô, que faz braços mecânicos. Então eu decidi que eu iria aprender o idioma inglês, porque eu sabia que o inglês iria abrir muitas portas para mim e eu sou uma pessoa aventureira que queria viajar e conhecer o mundo. Sempre quis, não é? E aí eu decidi que eu iria estudar o inglês. Comecei a estudar o inglês em uma escola de idiomas. Muito bem, eu tinha muita coisa para estudar. Eu tinha que estudar vocabulário, eu tinha que estudar conjugação verbal, eu tinha que estudar estruturas, eu tinha que estudar muita coisa. E o que eu fazia? Eu estudava em todos os meus intervalos. Enquanto os meus amigos estavam fumando, falando da vida alheia, reclamando da vida, reclamando do trabalho, estar em grupinhos, eu ficava na minha. Eu ficava no meu canto, estudando. Eu tinha o meu balcão para eu trabalhar e montar os meus robôs, e eu pedi para o meu chefe fazer uma mesa dobradiça para mim do lado do meu balcão. Pedi para que eles criassem uma forma para que, uma vez que o meu balcão sempre estava com as minhas peças para fazer, o meu robô para ser montado, eu precisava de um espaço para abrir o meu livro, para abrir o meu caderno. Então eu pedi para que do lado fosse feita uma mesinha que eu pudesse abrir ela, para que eu pudesse estudar e com uma luminária que pudesse iluminar o lugar. Por quê? Porque a fábrica, por contenção de gasto, principalmente de energia, apagava as luzes do barracão todo durante os intervalos. Então eu ficava sem iluminação. Então eu pedi para colocar uma iluminação para mim e um tabladinho ali, não é? Que eu virava assim, como uma plataforma que ficava com dobradiça do lado do meu balcão, e eu virava ele tinha um suporte que mantinha ele reto, aberto, e ali eu acendia a luz e estudava, no escuro. No barracão escuro só tinha aquela luz e eu, onde eu me dedicava aos meus estudos, em todos os meus intervalos, em todos os meus horários de almoço. Eu fiz isso durante 5 anos. O que mais que eu fiz? Eu pegava post-it, que são esses papeizinhos, não é? Que a gente utiliza para fazer anotações. Eu pegava esses post-it e escrevia os vocabulários que eu precisava decorar naquela semana para minha aula de final de semana. Porque eu ia à escola todos os sábados à noite. Porque de sábado eu trabalhava de dia também. Trabalhava de dia e à noite eu ia para a escola de idiomas. Então eu colocava no meu balcão, eu tinha várias caixinhas com muitos parafusos e peças que eu precisava para montar o meu robô. Nessas caixinhas eu pendurava todos os post-its com os vocabulários que eu precisava decorar. E era muito, parecia as bandeirolas de uma festa junina, por exemplo, que ficava cheio de papeizinhos, que não atrapalhava o meu trabalho, mas eu tinha o visual, eu visualizava os vocabulários e decorava enquanto trabalhava. Então, isso era um trabalho de decoreba, decorar vocabulários, não tinha outra forma. Então, eu decorava os vocabulários enquanto eu trabalhava, eu não ficava falando à toa, eu não perdia meu tempo, eu usava todo o meu tempo para estudar, para adquirir conhecimento. Então, eu decorava os vocabulários, na hora do meu intervalo eu ia para o meu livro, eu ia decorar estruturas, eu ia estudar aquilo que eu tinha já aprendido e aquilo que eu precisava aprender para a próxima aula. Fazia minhas anotações. Eu fiz isso durante 5 anos, até que eu recebi uma proposta para ser professor da escola em que eu estudava. Eu era aluno. Eu recebi uma proposta para ser professor, porque eu me dediquei aos estudos, porque eu fui comprometido com os meus estudos. Porque eu tinha disciplina com os meus estudos, porque eu aproveitei todos os meus horários de intervalo para estudar. E olha, eu fazia de 3 a 4 horas extras todos os dias e trabalhava todos os sábados. E sempre fiz a minha comida, sempre lavei a minha roupa, sempre limpei a minha casa, sempre organizei a minha vida, sempre fiz tudo o que foi necessário para que eu tivesse uma qualidade de vida boa. Nunca usei como desculpa a falta de tempo. Sempre aproveitei enquanto os meus amigos estavam fazendo outras coisas, continuaram trabalhando na fábrica, enquanto eu saí e fui trabalhar como professor. Queria deixar este depoimento aqui para vocês que vocês pudessem saber que o que eu venho falar é algo que eu vivencio, é algo que eu vivenciei.
e que fez diferença para minha vida e que eu acredito que possa fazer diferença para a sua. E para milhares de outras pessoas se você compartilhar este vídeo. É isso, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê em um outro momento, em um outro vídeo aqui no Fale Japonês. Arigatou gozaimashita. Já né?